Na descrição desse vídeo tem links para compras de obras relacionadas ao tema. Assim você aumenta a sua biblioteca e ajuda o canal. E tu, portador do anel, para ti preparei isto. Ergueu nas mãos um pequeno frasco de cristal. Ele rebrilhava quando ele o movia, e raios de luz branca emanavam de sua mão. Neste frasco está presa a luz da estrela de Erandel, posta entre as águas de minha fonte. Luzirá ainda mais forte quando a noite estiver ao teu redor. Que te seja uma luz nos lugares escuros, quando todas as outras luzes se apagam. Lógico que isso vai ser usado só para iluminar, né? Sou eu, quase literalmente, e os botões de like e inscrição aí embaixo são as armas mais poderosas desse vídeo. A arma de Chekhov é um recurso narrativo usado desde sempre para construir boas histórias, mas ultimamente você provavelmente viu péssimos exemplos dela. Porém, quando essa técnica é bem realizada, ela consegue causar um grande impacto no público e faz uma obra ganhar um tom de genialidade invejável. Primeiro de tudo, vale lembrar o que é a arma de Chekhov. Chicote, 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 chicote da minha arma! Anton Chekhov foi um dramaturgo e escritor russo, considerado um dos maiores contistas de todos os tempos. Em algumas cartas para os seus amigos, ele comentou sobre uma técnica de escrita que ele usava, que ficou conhecida como a arma de Chekhov. Nunca se deve colocar um rifle carregado no palco se ele não disparar. É errado fazer promessas que você não pretende cumprir. O miserável é um gênio! E o Chekhov estava certo, inclusive ele cumpria o que dizia à risca. Como na peça dele, A Gaivota, em que acontece justamente isso. O personagem carrega um rifle para atirar numa gaivota no primeiro ato, e usa o rifle para atirar... Ok, sem spoiler nesse daqui que talvez você não tenha lido ainda. Mas a questão é que o Chekhov cunhou essa ideia no século XIX, e desde então isso foi usado à exaustão, a um ponto que agora, sempre que qualquer coisa é mencionada num livro, filme ou série, já fica todo mundo atento, tentando prever onde e quando aquilo vai ser realmente usado. Nós estamos aqui em frente ao quartel na Nelson Pires Horário, onde acidente de trânsito foi registrado. Como? Olha só aí, ó. Meu Deus do céu, meu Deus. Isso acontece porque agora todo mundo sabe o que é a técnica do Chekhov, mas a maioria não para pensar no que ela significa de verdade. Mas é por isso que você está aqui, porque você é inteligente e sagaz e vai entender isso agora. A primeira coisa que a gente tem que compreender é o contexto em que o Chekhov estava falando disso. Ele estava elaborando uma ideia sobre concisão, que é a característica de um texto de ser objetivo. A verdade é que o russo não gostava de obras que se estendiam desnecessariamente em detalhes que não vão ser importantes para a história. Então ele estava basicamente falando: não apresente um elemento que você não vai utilizar. Aqui está. Eu tava brincando sobre a perna. Eu só preciso dessas duas coisas. O quê? Não, eu achei que isso é engraçado. Não foi engraçado? Se o seu menino bruxo ganha uma vassoura mágica, ele precisa voar na vassoura. Se o alienígena carrega uma toalha consigo, a toalha precisa ser usada. A vantagem de usar essa técnica é dar um caráter mais orgânico para os acontecimentos, de modo que eles não pareçam forçados. Por exemplo, se o seu personagem é estabelecido como um fotógrafo do jornal da escola, faz muito mais sentido ele vender fotos de si mesmo quando ele se tornar um super-herói. Afinal, ele já tem a câmera, a técnica e tudo mais que precisa para fazer isso. Se ele nunca nem sequer mencionou que era um fotógrafo, e do nada aparece com as melhores fotos dele mesmo no jornal, ou no OnlyFans, isso torna a história menos crível, por mais que você já tenha acreditado que um aracnídeo radioativo deu superpoderes a ele. Uma outra questão importante é que o Chekhov escolheu usar esse exemplo da arma de maneira muito deliberada. Na Rússia do século XIX, uma arma no palco era algo que gerava tensão na plateia. Olha, ele tem uma arma. Espera aí, cara. Abaixa a arma. Mas eu não tenho nenhuma arma. Abaixa a sua arma. Porque ninguém sabia quem iria disparar a arma, nem quando, nem qual seria o efeito desse disparo. E cada vez mais o que se vê, especialmente no cinema hoje em dia, são artifícios parecidos com o do Chekhov, mas que não geram a mesma tensão. Isso porque, geralmente, eles são apresentados como elementos mundanos. Sejam ferramentas que não parecem tão perigosas, ou quando são propriamente armas, são parte do cotidiano de personagens que são militares ou policiais ou algo do tipo. Afinal, uma arma mostrada na mão do John Wick traz muito menos tensão para o público do que se ela estivesse em posse de um personagem que parece mais inofensivo. Eu tô falando com você, Espantalho. Por que você tinha um revólver?
quase sempre o artifício de Chekhov é usado exatamente como esperado, no momento esperado e nas condições ideais. Acho que não sou. É isso que ela faz. Se você quer realmente um jeito inteligente de usar esse conceito, você tem que pensar em mudar a função, o momento ou as consequências daquilo que já estava estabelecido ou já era esperado, de um jeito que ainda assim faça sentido para o público. Como os copos de água deixados na sala durante o filme Sinais, que no final são exatamente o ponto fraco dos alienígenas, ou o fato do filho do Mel Gibson ter asma, que é precisamente o que permite a ele sobreviver ao ataque dos aliens. Outro exemplo é o testamento do Dumbledore, que deixa para Harry e seus amigos uma série de objetos que acabam por ser úteis na luta contra aquele que não deve ser nomeado, sendo o mais interessante deles o pomo de ouro que guarda a Pedra da Ressurreição, o que parecia apenas uma recordação sentimental do primeiro ano de Harry em Hogwarts, na verdade é uma das relíquias da morte. No livro Jogador Número 1, o Parzival recebe uma moeda de 1981, que não pode ser removida de seu inventário. Parecendo ser apenas mais um dos itens de memorabilia que povoam esse universo, a moeda mais tarde é revelada ser uma vida extra, que permite que ele continue jogando no Oasis. Outro problema é que muitas vezes o artifício está lá só para ser o artifício, e isso fica muito óbvio para o público. Então é sempre melhor quando ele está disfarçado de uma outra coisa, como uma característica de personagem, por exemplo, a Katniss conhecer sobre plantas venenosas ou a Hermione usando um vira-tempo para assistir mais aulas. Ou você também pode disfarçar como parte da sua construção de mundo, como quando o Sandman visita o Daniel e diz que aquele bebê pertence a ele porque é um bebê que nasceu no sonhar. Se o artifício é utilizado dessa maneira disfarçada de enredo, caracterização de personagem ou construção de mundo, fica muito mais surpreendente quando essa arma metafórica é disparada e o impacto dela na audiência é muito maior. A princípio, são coisas que parece que estão só ali para formar a sua visão de um todo sobre um personagem ou sobre o mundo em questão que você está acompanhando. Mas, quando você menos espera, elas reaparecem com uma nova função dentro da trama. Lógico que daria para falar de muitas outras vezes que isso é utilizado na literatura. O Stephen King adora usar, os livros de Harry Potter usam bastante, o George Martin usa o tempo todo. Mas se tem um exemplo que eu tenho certeza que daria orgulho ao Chekhov é a ricina em Breaking Bad. O veneno no bolso do Jesse Pinkman, que devia ser utilizado para matar o Gus Fring, mas é usado o tempo todo para elevar a tensão e a atenção dos espectadores. Depois é usado para uma outra finalidade, e por fim é usado em um momento quase completamente inesperado. Eu digo que esse exemplo daria orgulho ao Chekhov porque ele traz tudo que estava nos fundamentos que o próprio Russo pensava. A atenção do espectador é levada para esse objeto diversas vezes. Ele eleva o sentimento de tensão sempre que é mencionado ou que aparece em cena. Quando ele some, essa tensão aumenta ainda mais. E quando ele reaparece, é de maneira surpreendente. Esse tipo de artifício de Chekhov é muito difícil de ser realizado, mas é o que todo autor ou roteirista deveria tentar criar. Se você não presta atenção nesses detalhes, o seu artifício de Chekhov pode acabar se tornando um MacGuffin. Mas caso nada dê certo e ele acabe se tornando um arenque vermelho, isso também tem suas vantagens. Agora, a arma de Chekhov que estava nesse vídeo o tempo todo e você não percebeu é a caixa de comentários aqui embaixo, porque ela pode ser usada para uma coisa que você nem imaginava. Você deixa um comentário e nós vamos ser quase amigos.